somos inseguros, portugueses, imaturos, praticantes da transgressão na sombra, além de desorganizados, individualistas, mas também garbosos e disponíveis. O que esperamos do chefe, do pai ou do protetor é que decida por nós, que assuma a responsabilidade por nós, que saiba sempre a resposta. E no corpo do texto, ele dizia que, em parte, aquilo que justificava esta sua posição e esta nossa atitude resultava de, em Portugal, nós nunca termos feito uma revolução industrial a sério, de não termos feito a reforma protestante e, portanto, termos vícios associados ao capitalismo, ao catolicismo que os países protestantes, de alguma forma, ultrapassaram. E, portanto, há a pergunta: existe uma falta generalizada de participação cívica e civismo em Portugal? A minha resposta é afirmativa, sim, existe. Eu vou dar só alguns exemplos, entre muitos, que depois vou dizer. Existe uma grande falta de sentido cívico nas relações interpessoais. Um exemplo típico, para mim, é a condução automóvel. Eu vivi um ano na Inglaterra, de facto, apesar de ter o volante do lado contrário e de conduzir do lado contrário da estrada, coisas esquisitas que os filhos têm, nunca tive qualquer problema. Porque nunca era ultrapassado pelo lado errado, porque nos cruzamentos as pessoas esperavam, porque se houvesse uma fila ninguém apitava, e em Portugal é aquilo que vocês sabem. Por outro lado, já agora estou a falar de automóveis, existe um uso e abuso de sinais de status, em que o nosso parque automóvel é um bom exemplo. Aqui há 3 ou 4 anos houve um congresso setorial internacional e pessoas espanholas e francesas que cá vieram ficaram absolutamente surpreendidas pela qualidade dos nossos veículos automóveis e pelo facto de que a maior parte deles eram novos, e o Estado tem alguma culpa nisso, e assim é bom da verdade. Por outro lado, existem poucas atividades, projetos e organizações cívicas e pouca participação nos mesmos, e, isto já foi referido pelo Nuno, também existe pouca articulação entre aqueles poucos que existem, poucos quando comparamos com outros países onde estas coisas acontecem mais, como os países anglo-saxónicos. Existe uma grande falta de responsabilidade e de autoconfiança das pessoas, o que tem como consequência sistemático medo de errar e, portanto, pouca inovação. E esta outra coisa que é, nós estamos sempre muito preocupados com a opinião que os outros podem ter de nós, se vão achar bem, se vão achar mal. Por outro lado, este abuso das qualificações académicas, em vez das competências que as pessoas têm ou não, isto parece-me claríssimo no debate político. Vocês leem um jornal qualquer ou assistem aos debates nos períodos eleitorais na televisão e nós cá somos todos doutores, arquitetos, engenheiros, professores, etc. E nós lemos jornais franceses, ingleses, alemães ou de outro país qualquer civilizado. E vimos que fala-se de Monsieur Sarkozy, Madame Martinuzzi, Mr. Blair, R. Kohl, Frau Merkel, e ninguém se lembra de facto dizer se eles têm ou não têm algum título académico, porque isso é irrelevante para o discurso político. Não tem qualquer relevância. Ou seja, um grau de advocacia, de engenharia, de economia, um doutoramento em química quântica, que é por acaso o que a senhora Merkel tem, ou um posto académico, são irrelevantes em política e não provam que a pessoa seja um bom governante, um bom gestor ou um bom líder. A minha interpretação é que, de facto, nós fizemos uma má revolução republicana e, portanto, quando as pessoas deixaram de ser tratadas por o Sr. Conde, o Sr. Duque, o Sr. Marquês, passaram a ser substituídas, na altura, pelo Sr. Bacharel e depois, quando acabaram os bacharéis, pelos Srs. Doutores, pelo Sr. Engenheiro, etc. Também resulta daqui que temos uma confiança crédula nos especialistas e dirigentes na procura de soluções para problemas complexos, em vez de envolver nelas todos os cidadãos potencialmente interessados. Eu não vou passar por todas estas coisas. Penso que a questão cívica se relaciona com uma questão ética. Nós temos uma falta generalizada de ética. Isto é claro nos abusos de poder, nas cunhas e nas mordomias que são exercidas por quem quer que tenha um bocadinho de poder. Às vezes é um poder absolutamente ridículo. Okay? Mas, lá vem uma cunha para o primo, da tia, do sobrinho, da esposa, ou para
então, o filho do porteiro, que entretanto fez advocacia, que é muito bom rapaz, que a gente vai meter como consultor no Ministério ou na Câmara, e assim por diante. E mais grave ainda do que isso, a meu ver, é a normalidade com que toda a gente acha que isto é absolutamente normal. É assim, é um traço nosso. Estão a ver? Pronto, somos bonzinhos e tal, fazemos estas coisas e tal. E ninguém se indigna. Vocês não se indignam por ninguém se indignar. Eu vou para indignar-me. Ok, obrigadinho. Por outro lado, por vezes os próprios líderes ou facilitadores de movimentos que podiam ser transformacionais têm medo em perderem o controle e em se apagar para permitirem a auto-organização dos liderados. E, portanto, criamos também mesmo, às vezes, no seio desses movimentos, exercícios exagerados de poder que dificultam a auto-organização. Por outro lado, uma outra coisa, e acho que eu termino com esta, é nós estamos sempre todos muito preocupados com o ensino. Havia mesmo um primeiro-ministro, não sei se lembram, cuja paixão era o ensino. Okay? E estamos muito pouco preocupados com a aprendizagem. Com a aprendizagem que podem fazer os estudantes da escola, com a aprendizagem que eles devem fazer de aprender a aprender, para poderem continuar a aprender ao longo da vida, porque a vida deles não vai ser, com certeza, a vida que nós temos hoje. Vai ser, nós estamos a preparar gerações para um mundo que não fazemos a mínima ideia como é que será. A única certeza que temos não é como é hoje. Tal como o nosso já não é como eram os nossos pais ou os nossos avós. Por outro lado, também existe esta convicção de que a baixa produtividade do país se deve à baixa qualificação dos trabalhadores, quando não à sua preguiça. E nunca ninguém pensou que estes mesmos trabalhadores portugueses, quando vão para o estrangeiro e são bem geridos, têm logo uma elevadíssima produtividade. Ou seja, o que nós temos é maus gestores, maus dirigentes. E, portanto, como é que podemos ter produtividade? Enfim, haverá algumas exceções. Ok, deixa-me passar à segunda questão. Isto é inevitável? Ou será que nós podemos mudar a cultura nacional no que se refere a estas questões? E eu tenho neste momento 5 minutos. Eu penso que sim, que é possível mudar a cultura. Penso que é mesmo indispensável mudá-la. Por outro lado, acho que não é um processo fácil. E que não é um processo em relação ao qual podemos ter garantias. Este é um processo que está na fronteira do caos. E como tal, é um projeto complexo, é um projeto que é possível que haja atratores, mas a gente não sabe quais são. Basicamente há 2 grandes atratores, que é um estado nascente ou regressarmos ao estado anterior, que é o que normalmente acontece. E, portanto, para ser possível, isto exige, na minha opinião, e é nesse sentido que eu acho que esta nossa reunião que nós vamos ter aqui durante os dias pode ser muito importante, porque existe uma multiplicidade de iniciativas que sejam profundamente transformacionais, revolucionar parece-me um bom termo, e por outro lado existe a sua articulação que produza uma mudança do paradigma civilizacional da nação. Criação e dinamização de múltiplos projetos transformacionais e de movimentos de ajuda ou de protesto de caráter cívico, articulação e obtenção de sinergias entre projetos, criando movimentos transformacionais hispanoicos, utilização preferencial de metodologias de reunião, facilitação, assentes na auto-organização dos grupos, dos projetos e das comunidades, e em líderes que se apagam. E, por outro lado, nós temos hoje um grande conjunto de plataformas colaborativas, segundo o modelo Web 2.0, mas que podem ser, como tudo, como todas as tecnologias, ou todos os conceitos, podem ser bem utilizados ou mal utilizados. E eles serão mal utilizados se cada movimento criar o seu e disser e agora venham aqui que nós temos o nosso. E serão bem utilizados se eles forem interligados, articulados e não completamente separados entre si. E se houver alguma forma onde a gente possa ter acesso global a tudo o que se está a fazer de interessante, e há muitas coisas que estão a ser feitas de interessante por vocês e por muitos de nós neste país.
E com isto, fica bem.